Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que aconteceu no meu pós-parto. Então, se você quer saber todos os detalhes, fique aqui que a gente já volta. Então, antes de eu começar a contar mais um caos, né, mais uma história que aconteceu aqui com a gente, eu quero pedir para você se inscrever no canal e ativar as notificações, assim vocês vão saber toda vez que a gente divulgar um vídeo novo. E também, se você gostar desse vídeo, para você curtir e encaminhar para alguém que de repente essa informação pode ser útil, pode ajudar alguém aí a não passar o que eu passei, tá bom? Então vamos lá, eu vou tentar ser rápida, porque eu adoro falar. Eu enrolo para contar as coisas, né? Sou meio prolixa, mas eu vou tentar ser mais rápida hoje, vamos ver se dá certo, tá? Vamos lá. Depois do nascimento do Carlos, estava correndo tudo dentro da normalidade, né? Ele estava se desenvolvendo bem, eu estava me recuperando bem, né? Eu esqueci de comentar no relato de parto, mas eu tive laceração, então eu tomei alguns pontinhos, né? Então os primeiros dias foram ali desconfortáveis e tal, mas na segunda semana, assim, já tava bem melhor, já tava conseguindo fazer as coisas com bastante tranquilidade, tá? Aí, ao longo dos, mais ou menos em torno de 30 dias depois do parto, eu fui colocar o Carlinhos no berço e, assim, como vocês sabem, né, ou se não sabiam, vão ficar sabendo agora, depois que a gente tem o bebê, a gente sangra por alguns dias, alguns não, por muitos dias, né, até o nosso útero reduzir de tamanho, né? Então, o que acontece? A placenta, ela tava grudada no útero e a placenta, ela tem um tamanho grande, né? E aí, quando a placenta sai, fica um buraco, né? E esse buraco, ele precisa cicatrizar e ele vai fechando junto com o útero, que vai se contraindo e vai retornando ao tamanho original, né? Essa seria a situação normal, né? Então, ao longo de 30, 40 dias, esse útero, ele vai diminuindo de tamanho. E aquela cicatriz que a placenta deixou quando ela saiu, ela também vai cicatrizando e as coisas vão voltando ao normal. Por isso que eles pedem 40 dias para que a mulher se recupere antes de voltar às atividades, né, etc e tal. Quando chegou em torno desses 30 dias, eu percebi que o meu sangramento não diminuía, né? Mas eles falaram que poderia durar de 4 a 6 semanas, então eu falei, bom, ainda tá dentro do que é normal, né? Mas lendo sobre esse assunto, eles falam que depois dos 30 dias o sangramento começa a diminuir e começa a adquirir uma coloração amarronzada. Então toda mulher sabe que final de menstruação, aquele sangue que era vermelho vivo, ele vai ficando marronzinho até ele desaparecer. Então, teoricamente, era isso que deveria acontecer, só que não era o que estava acontecendo comigo. Ele tinha diminuído de volume, mas ele ainda estava vermelho vivo. Pois bem, passou mais alguns dias, né? Eu fui colocar o Carlinhos no carrinho ou no berço, não lembro exatamente aonde eu estava. E aí, nisso que eu abaixei pra colocar ele, eu senti um esguicho quente, assim, né? E aí eu corri no banheiro, na hora que eu fui ver, eu estava cheia de sangue, de novo, tipo assim, muito sangue. Aí eu achei aquilo estranho, eu falei, bom, vamos ver o que é, vou esperar, né? Vamos ver o que vai acontecer. Passaram algumas horas, eu fui no banheiro de novo, e aí, numa das vezes que eu fui fazer xixi, eu senti um negócio escorrendo. E aí, quando eu olhei pra baixo pra entender o que tava acontecendo, eu vi um negócio saindo, assim. E aqui na Austrália, gente, os médicos, eles te examinam, tá? Então, durante a gravidez, durante todo esse processo que eu tive aqui de gerar o Carlinhos, eles raramente me examinaram, tá? Então, geralmente eles falam, se você vê algum sangramento, alguma coisa, tira a foto e mostra pra gente. Então, quando eu vi aquele negócio caindo, né, eu peguei um papel higiênico, esperei aquele sangue terminar de cair, porque era um coágulo bem grande, coloquei no papel e tirei uma foto. E analisando aquele material ali, né, eu percebi que ele não era um coágulo, ele era uma coisa parecia uma mucosa, assim, sabe quando você, fazer uma comparação, né, mas eu preciso falar, né,
Quando você compra carne e tem a gordura às vezes, mas entre a gordura e o músculo ele tem uma mucosa ali, um negócio, mas uma película ali, né? Então parecia aquilo, não era um coágulo de sangue, era uma película assim, e quando você pegava ele tinha uma consistência mais firme. Eu falei assim, gente, isso aqui é resto de placenta, né? E aí eu tirei foto daquilo e falei, vou observar, vou ver se o sangramento continua. E aí aconteceu que depois que aquele pedaço saiu, o sangramento diminuiu muito e quase parou. Eu falei, bom, então eu acho que eu tava sangrando ainda por conta desse pedaço de placenta que tava grudado. Esse pedaço saiu, então agora a gente vai ficar tudo bem. Aí nós chegamos por volta dos 40 dias aí, pós-parto do Carlinhos. Eu fui colocar ele no berço de novo. É sempre assim, quando eu faço algum esforço, né, que eu coloco pressão no abdômen, eu senti um esguicho de sangue caindo de novo. Eu falei assim, gente, tem alguma coisa de errado. Vou procurar uma médica. E aí eu liguei no Medbank, né, que o Medbank, que é o meu seguro de saúde, ele tem um serviço de atendimento 24/7, né, então você liga e fala com enfermeiras. E aí eu liguei, falei com uma enfermeira, ela falou assim, olha, realmente tá um pouco estranho, é melhor você procurar um atendimento médico nas próximas 6 horas. Aí ela falou, vou te passar um link e aí você vê nesse link quais são os médicos que estão disponíveis para te atender o mais rápido possível, né? Então eles pegam um site que tem o agendamento de vários médicos aqui da região, então você consegue ver quais horários eles têm ali. Eu agendei o mais próximo que tinha, eu fui na médica, ela me pediu exames, né, de sangue, aqueles exames básicos, urina e tal, e me pediu um ultrassom. No mesmo dia, eu fui correndo, fiz um ultrassom. E aí no ultrassom, a moça já falou assim, olha, eu estou vendo aqui que você tem restos de placenta, né? Então eu vou... Geralmente a gente demora para fazer o relatório de ultrassom, né? Mas como isso pode te causar uma infecção generalizada, eu vou pedir pro meu chefe, que é a pessoa que assina os laudos, encaminhar isso imediatamente para sua médica. E a sua médica vai te ligar, te dando as orientações que são necessárias para que você corrija esse problema, porque você não pode ficar com esse resto de placenta dentro de você, porque se isso infeccionar e você não estiver tomando antibióticos, você pode ter uma infecção generalizada e virar óbito, né? Então, assim, desse jeito. Aí eu falei, bom, tudo bem, né? Aí eu fui pra casa, passou, sei lá, umas 2, 3 horas, a médica me ligou e falou, olha, eu quero ver você amanhã aqui no consultório urgente. Isso era uma sexta-feira. Aí no sábado eu fui ver essa médica. Ela falou, olha, eu vou te dar um encaminhamento, você vai imediatamente pro hospital. Você precisa tirar esse resto de útero que tá dentro... Esse resto de útero não, esse resto de placenta que tá dentro de você. E aí eu falei assim, bom, então tá, né? Já que precisa fazer, né? Ela falou, vai pra casa, separa uma muda de roupa, prepara as coisas que provavelmente você vai passar por uma cirurgia. Eu falei, bom, tudo bem, né? Aí eu conversei com o Vitor, a gente preparou tudo que precisava. Então assim, eu fui pra casa, tentei tirar o máximo de leite que eu consegui. Eu tinha um pouquinho de leite já congelado pro Carlinhos, né? Aí eu comprei uma fórmula, né? Eu comprei aquela Aptamil Gold, porque eu falei pro Vitor, eu não sei quanto tempo eu vou ficar no hospital, se vai ser um procedimento rápido ou se não vai ser. Então se de repente o leite que a gente tem congelado não der conta, a gente vai ter que dar fórmula pro Carlos, não vai ter jeito. Então eu preparei tudo. E aí, quando foi mais ou menos umas 2 horas da tarde, isso foi de manhã, né, eu vi a médica, tudo. Quando foi mais ou menos umas 2 horas da tarde, eu fui pro hospital. Chegando no hospital, eu fiz os procedimentos de triagem, né, que são normais aqui, eles fazem a triagem, aí você vai pra parte de pagamento, porque eu não sou cidadã, né, então eu tive que pagar ali, foram $569 pra ver a emergência do hospital. E aí eles falaram, olha, o seu caso é urgente, a gente precisa te tratar, só que você não tá correndo risco de vida, porque você está bem, né? Eu não tava sentindo febre, eu não tava sentindo dor, eu não tava sentindo absolutamente nada. Eu só estava me sentindo um pouco fraca, afinal eu tava perdendo muito sangue, né? Eu já tava com um pouquinho de ferro baixo antes de ter o Carlinhos, então era normal que eu estivesse me sentindo mais fraca por conta dessa perda de ferro.
Era o único sintoma que eu tava tendo, né? Eu tava um cansaço um pouco excessivo e só. E eles falaram, como você tá bem, como você tá sem febre, não tá com dor, o seu caso é urgente, mas ele não vai ser tratado como prioridade, então vai demorar pra você ser atendida. Muito bem. A gente ficou lá, ficou eu, o Vitor e o Carlos, porque a gente não sabia quanto tempo ia demorar, o que ia ser feito, então o Vitor foi comigo, né? E o Carlinhos foi também, eu não tinha com quem deixar ele. E aí, eu não lembro os horários, mas aí em algum momento apareceu uma médica, né? Ela me atendeu muito mal, muito mal. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas foi um serviço bem mal prestado, assim, sabe? Bem mal prestado mesmo. E ela falou assim, olha, eu vou fazer o procedimento aqui mesmo. Eu falei, bom, não vai precisar fazer cirurgia? Ela falou, não, eu vou fazer o procedimento aqui mesmo. E aí, eu deitei na maca e ela fez, para as mulheres, né, entenderem, ela fez como se fosse o Papa Nicolau, tá? E só que ela colocou o equipamento, e aí ela fez alguma coisa lá, não sei exatamente o que foi, mas era como se fosse um Papa Nicolau. E aí ela coletou também um pouco de amostra do colo do útero. Ela falou, olha, você não tá mais sangrando, tudo que precisava fazer já foi feito, né? Demorou ali por volta de 1 minuto, mais ou menos, foi bem dolorido. Ela falou, tudo que precisava fazer já foi feito, você nem tá mais sangrando, já tá praticamente tudo certo. Fica aqui que eu vou pegar o resultado do... detalhe, ela coletou sangue, né? Ela falou, vamos esperar o resultado dos seus exames de sangue e aí depois a gente te dispensa. Muito bem. Passaram 20 minutos, eu recebi o resultado dos exames, porque aqui na Austrália eles têm um aplicativo, né? Pelo menos aqui em Canberra eles têm aqui um aplicativo, então tudo que você faz, todos os exames que você faz, eles vão para esse aplicativo, é um sistema único. E aí passou uns 15, 20 minutos, eu comecei a receber os resultados de exame. Só que nada de ser atendida. Foi passando, quando foi por volta de umas 6 horas da tarde, 7, estava desde as 2, veio uma outra moça e me chamou, falou, olha, a gente analisou seus exames, tá tudo bem, né, você tá com um pouquinho de ferro baixo, mas ainda não tá no estado anêmico, né, aguarda aqui que vai vir uma médica conversar com você e agendar um próximo ultrassom pra gente ter certeza que tá tudo certo. Falei, tudo bem. Aí tô lá esperando, passou meia hora, o Vitor me mandou uma mensagem e falou assim, Poli, o Carlinhos tá berrando aqui, ele quer mamar. Aí eu falei pra ele, vem aqui onde eu tô. Aí ele falou, Poli, não dá, porque tá cheio de gente aqui na recepção do hospital, eu não posso deixar as coisas aqui, porque a gente tinha levado, eu levei uma mini mala com roupa, com coisas que eu achei que eu ia precisar, porque a médica falou pra mim que ia fazer uma cirurgia. Ele falou, tô cheio de coisa aqui, eu não quero deixar as coisas aqui, alguém pode pegar. Então eu saí, fui com ele, peguei as coisas, fomos pra sala que eu tava aguardando, eu dei de mamar pro Carlinhos, troquei a fralda e nada dessa médica aparecer. Passou mais algum tempo, a médica que fez o procedimento ligou pro Vitor e falou assim, aonde vocês estão? Aí o Vitor falou, a gente tá na sala que vocês pediram pra gente aguardar. Aí ela falou assim, volta aqui na recepção. Aí o Vitor foi lá, encontrou com ela, aí ela veio junto com o Vitor pra sala onde eu estava. E ela falou assim, olha, você tá dispensada, você volta daqui 10 dias pra fazer um ultrassom. A médica que te examinou, que conversou com você agora há pouco, falou que você já pode ir pra casa. Aí eu falei assim, que médica? Ela falou, a médica que te examinou agora há pouco. Eu falei, não, ninguém veio aqui. Veio uma moça, conversou comigo, falou que uma médica viria, mas a médica não veio. Ela, não, a médica veio. E aí, a gente começou a bater boca porque ela tava falando uma coisa que não tinha acontecido, dando a entender que eu tava louca, né? Enfim, foi uma discussão danada. No final das contas, eu falei pra ela, tá, o que eu preciso fazer? Ela falou, ó, você vai tomar esse antibiótico por 10 dias e daqui 10 dias você volta pra fazer um ultrassom. Muito bem. Resumo, a gente chegou às 2 da tarde e saí quase 8, 9 horas da noite do hospital, tá? Só pra vocês entenderem o drama que foi nesse dia. Muito bem, tomei antibiótico, passaram-se 10 dias, o sangramento continuou da mesma forma, não mudou nada. No primeiro dia, no dia que eu fiz o procedimento, ele estava realmente bem menor, mas depois ele voltou para o mesmo fluxo que ele estava antes de eu fazer o procedimento. Eu achei aquilo estranho, mas eu falei, bom, daqui 10 dias eu vou fazer a ultrassom de qualquer forma, então vamos ver o que vai ser.
Passaram uns 10 dias, eu voltei no hospital, fiz o ultrassom. E aí a médica, eu expliquei tudo o que tinha acontecido pra médica radiologista. Aí ela falou assim, tá, vamos ver o que tá acontecendo. Ela fez o ultrassom por cima e ela falou, olha, a placenta tá aqui ainda, tem um pedaço de placenta aqui ainda. Eu falei assim, como assim tem placenta aí ainda? Ela falou, tem. E a placenta tá localizada na parte superior do seu colo do útero. Então, deixa eu pegar um negócio aqui pra exemplificar pra vocês. Imaginem o seguinte, imagine que isso aqui é o útero, tá? Aqui tá o colo do útero, aqui tá o topo do útero. Ela falou que a placenta estava localizada neste canto aqui. E tinha em torno de 2 centímetros de largura e 3 de comprimento. Então, não era um pedaço pequeno. E a médica que tinha feito o procedimento, ela tinha falado pra mim que o resto de placenta estava aqui embaixo e que ela tinha tirado. Bom, claramente ela não tirou nada, ela sequer olhou o ultrassom que eu tinha encaminhado pra ela, né? Muito bem. Aí essa radiologista ficou bem preocupada, ela falou assim, olha, faz o seguinte, em vez de você voltar na sua médica, vai na recepção do hospital, conversa com eles. Carlinhos tá querendo chorar, tá fazendo morrer. Ela falou assim, vai na recepção, conversa com eles, vê se eles conseguem fazer alguma coisa por você. Do tipo, vê se eles conseguem te atender. Porque você não pode ficar com esse pedaço de placenta aí dentro, né? Aí eu fui na recepção, conversei com ele e falei, olha, eu gostaria de ser encaminhada para o hospital particular. Porque já que eu tenho seguro-saúde, eu falei, eu quero ser atendida no hospital privado, eu já passei por muito perrengue aqui e tal. Aí ele falou assim, olha, se você quiser ser atendida no hospital privado, não tem problema nenhum, mas você vai ter que passar por um médico aqui de qualquer jeito. Porque é esse médico que vai fazer a carta para te encaminhar para o hospital privado. Então assim, eu não tinha opção, tive que ficar lá no hospital público. Só que dessa vez, como eu acho que eles perceberam que eles tinham feito cagada no primeiro procedimento, a médica falou o seguinte, olha, eu vou tirar exames de sangue, eu vou tirar sangue de novo pra gente ver se você não tá com infecção. Além disso, eu vou chamar aqui uma obstetra e uma ginecologista para que elas venham conversar com você. Aí eu falei, tá, mas essas médicas estão aqui no hospital ou você vai ligar para elas virem aqui? Como é que é, né? Porque ela falou, não, elas estão aqui já, elas estão no Birth Suite, que é na parte de maternidade, né? Eu vou ligar para elas, elas vão vir para cá daqui a pouquinho. Então aguarda aqui que elas já vêm. Eu achei que realmente ia demorar para elas aparecerem, mas não, passou uns 15 minutos no máximo, assim. Chegou as 2 médicas, elas fecharam a porta. Aí eu falei, bom, quando fecha a porta assim, porque o assunto é sério. Aí as 2 sentaram, me perguntaram tudo o que tinha acontecido. Eu falei pela 20ª vez o que tinha acontecido, os procedimentos que eu tinha feito, o mau atendimento, tudo. E aí, elas falaram assim, olha, Poli, é o seguinte, o procedimento de você tomar antibiótico, teoricamente, também ajudaria a eliminar esse resto de placenta. Mas, claramente, o antibiótico, ele só ajudou mesmo a conter a infecção. Mas, essa infecção, ela existe, só que ela tá em baixo grau. Você precisa tirar essa placenta daí o mais rápido possível. A gente tem um procedimento que é menos invasivo, que é um procedimento de você tomar um medicamento, esse medicamento vai produzir contrações no seu útero pra gente ver se o próprio útero expulsa esse pedaço. Ou um procedimento cirúrgico. Só que ela falou assim, se a sua placenta não saiu com antibiótico, eu acho muito difícil que com esse medicamento que produz as contrações, essa placenta vai sair. Ela falou assim, então se você permitir a minha opinião, eu acho que você vai precisar ir pro centro cirúrgico. Mas é você quem decide isso. Eu falei, tá, quais são os... Oi, filho. Mamãe tá falando com o pessoal. Aguarda um pouquinho. Aí eu perguntei pra ela, quais são os riscos envolvidos nessa cirurgia? E aí ela me explicou que corria o risco de perfurar o útero, corria o risco de perfurar algum órgão que esteja atrás ou do lado do útero, que corria o risco de ficar infértil, porque eles poderiam perfurar alguma parte importante ali do útero. E um outro risco era... Esse negócio de ficar infértil é por conta da cicatriz que ficaria lá no útero.
e também ter hemorragia. Mas ela falou que os riscos eram muito baixos, eles existiam, mas eram muito baixos. E que era totalmente decisão minha, né? Aí eu virei pra ela e falei, olha, conversando com você, eu sinto segurança em fazer a cirurgia, mas eu tenho medo de que não seja você quem vai fazer esse procedimento. Ela falou assim, realmente, eu não tenho como garantir que sou eu que vou fazer o procedimento, porque a gente tá num plantão aqui de um hospital público. Então ela falou, tô trabalhando aqui hoje e meu próximo horário é amanhã às 4 da tarde. Só que a minha sugestão é que você seja internada amanhã de manhã e faça amanhã de manhã esse procedimento se não houver nenhuma emergência na sua frente. E eu não garanto que sou eu que vou fazer esse procedimento. Aí eu falei assim, tá, mas eu queria... existe alguma coisa que você pode fazer para que eu seja encaminhada para o hospital privado? Ela falou assim, olha, eu posso encaminhar uma carta para o hospital, para a sua médica. A sua médica vai fazer uma carta e essa carta vai para o hospital privado que vai aceitar você lá. Então vai demorar um pouco, mas se você quiser, a gente faz isso. E assim, gente, na hora, eu pensei só no Carlos, sabe? Porque eu falei, meu Deus, eu já não tô me sentindo bem, eu tô me sentindo fraca. Se eu demorar mais pra fazer esse procedimento, eu posso ficar num estado pior, né, de cansaço. E aí eu talvez tenha que entrar num procedimento mais delicado, eu tenho que ficar mais tempo no hospital porque eu tô perdendo mais sangue, sabe? Eu tava perdendo muito sangue, gente. Eu falei, eu não quero postergar isso, então eu vou fazer aqui mesmo, né? Vou fazer aqui no hospital público mesmo, e seja o que Deus quiser. E aí ela falou assim pra mim, olha, você não vai fazer o procedimento na área de emergência, você vai ser encaminhado pra uma outra ala aqui do hospital, e lá são outros médicos, outros procedimentos, então fica tranquila que você vai ser muito bem atendida. Falei, bom, tudo bem, o que precisa fazer, né? Aí ela fez um procedimento lá no sistema, agendou a minha entrada no hospital às 8 da manhã, no dia seguinte. E ela falou, olha, é aquilo, você é um caso urgente, mas você não tá correndo risco de vida porque o seu problema está controlado. Então você vai entrar numa fila e se tiver alguém com uma prioridade maior que a sua, ele vai passar na sua frente, né? Falei, bom, tudo bem. Aí fui pra casa, isso se eu não me engano foi uma terça-feira, tá, gente? Aí fui pra casa, eu fiz o ultrassom por volta das 5, e aí eu conversei com essas médicas, tudo, cheguei em casa por volta de umas 6h30, 7 da noite. E o Carlinhos tinha um procedimento pra fazer no dia seguinte, ele ia cortar o freio da língua e cancelar tudo que tinha agendado. E aí cheguei em casa, me preparei, porque já sabia que eu ia fazer cirurgia mesmo. Separei leite de novo, dei leite pro Carlinhos de novo, entrei em jejum. E a partir das 6 horas da manhã já não podia comer mais nada, nem água, nem nada. Às 8 da manhã eu fui pro hospital e fiquei lá aguardando até ser chamada. Quando foi, aí eu cheguei no hospital, eles pegaram as minhas coisas, eu troquei de roupa, fiquei preparada ali pra entrar em cirurgia. Quando foi por volta do 12h45, eu fui na recepção lá do lugar onde eu tava e falei assim, olha, vocês podem me dar um pouco de água? Porque eu tô passando meio mal. Aí ela falou, o que você tá sentindo? Eu falei, olha, eu tô com muita dor de cabeça, que eu tava, sei lá quantas horas já sem comer, sem beber água, né? E eu falei, eu fui no banheiro agora e eu quase não consegui fazer xixi, eu tô muito zonza. Me dá um pouco de água, por favor? Ela falou assim, peraí que eu vou conversar com o médico que vai fazer o procedimento pra ver se você pode beber água e pra saber se eu posso te dar um remédio pra dor de cabeça. Ela falou, enquanto isso, aguarda aqui na maca. E aí, assim, eu tava aguardando, antes de eu falar com eles, eu tava aguardando sentada assistindo TV, assim, numa recepção comum, apenas reservada porque a gente tava com roupa de cirurgia. E aí depois ela falou, ó, aguarda aqui na maca. E aí eu deitei nessa maca e apaguei. Tava com muito sono, muito fraca, né, sem comer nem nada, a pressão baixou. Aí daqui a pouco ela voltou com 2 remedinhos, me deu um paracetamol. Ela falou, ó, toma esses 2 paracetamol aqui com um golinho de água, gente. Nossa, horrível tomar remédio com um gole de água, literalmente. Ela me deu um copinho desse tamanho pra tomar água. Ela falou, olha, ainda não sabemos quando você vai fazer a cirurgia, mas antes de fazer a cirurgia, você vai precisar tomar um comprimido para dilatar o colo do útero. Então,
quando eu te der esse comprimido, depois de 1 hora você vai fazer o procedimento. Eu falei, tá bom. Só que eu tava tão cansada, com tanto sono, que eu dormi. Aí quando foi umas 3 horas da tarde, umas 2 horas da tarde, a mulher veio e falou assim, olha, tá aqui o comprimido, você vai tomar. Se prepara que daqui mais ou menos 40 minutos, 1 hora, você vai entrar em cirurgia. Eu tomei o comprimido, passou os 40 minutos, 1 hora mais ou menos, eu dormi de novo, aí acordei com a moça falando, acorda, 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 que você tá indo pra mesa de cirurgia agora. Só que assim, gente, eu estava com uma calcinha, porque eu tava sangrando muito, eu precisava de uma calcinha pra poder ter um absorvente ali. E eu estava de sutiã de amamentação porque o meu leite tava vazando. Aí eu virei pra ela e falei assim, olha, eu preciso tirar essas coisas, porque eles tinham falado que na cirurgia eu tinha que tirar tudo. Aí eu falei, eu preciso tirar esses itens aqui. E ela falou, então tá bom, tira rapidinho, vamos rápido, rápido, rápido. E começou a me acelerar. Aí já veio um cara com a cadeira de rodas, já me levou pro centro ali pré-cirúrgico, pra uma sala antes da sala de cirurgia. Quando eu cheguei lá, a minha roupa estava totalmente molhada de leite. Porque eu tirei o sutiã, o leite começou a vazar. Aí eu falei pra eles, gente, não vai dar pra fazer cirurgia sem o sutiã de amamentação. Vocês precisam botar alguma coisa aqui pra conter o leite, senão eu vou ficar molhado o tempo todo. Aí a mulher falou assim, a gente vai trocar você, porque lá no centro cirúrgico a temperatura é mais baixa, você vai morrer de frio e não é bom você ficar com frio durante a cirurgia. Aí foi lá, tive que trocar de roupa. Aí eles correram lá, pegaram meu sutiã, botei o sutiã. E aí eles me perguntaram, sim, várias vezes o motivo que eu estava ali. Acho que pra saber se eu sabia exatamente o que eu tava fazendo, porque eu tava muito sonolenta. Aí eu falei pra eles, olha, vou fazer um procedimento pra retirar a placenta que tem do pós-parto. Aí vinha outro médico aleatório, vinha e me perguntava a mesma coisa. Acho que eles queriam saber se realmente eu sabia o que ia acontecer, me perguntaram se eu sabia dos riscos, eu tive que falar dos riscos, enfim. Fizeram 1000 perguntas, aí veio uma estudante colocar o acesso na minha mão, aí demorou horas, porque as minhas veias sumiram, né, eu não tinha comido, então as minhas veias sumiram, aí ela começou a bater assim na minha mão, nossa gente, muito dolorido pra colocar o acesso, e aí com a estudante demorou mais ainda. Aí depois disso eu fiquei, sei lá, acho que uns 15, 20 minutos ali na sala pré-cirurgia. Depois eu entrei na cirurgia. Na hora que eu entrei na sala tinha, sei lá, umas 15 pessoas lá dentro. Eu falei assim, nossa gente, por que tudo isso de gente aqui dentro? Aí eles, não, cada um de nós vai fazer um procedimento, um anestesista, outra enfermeira, um vai controlar seus batimentos cardíacos, outro vai controlar não sei o quê. E assim, gente, eu nunca fiz cirurgia na minha vida, eu nunca quebrei nada, eu nunca passei por nenhum tipo de cirurgia. E quando eu parei de parto normal. Então, assim, eu não tinha a menor ideia de como que era um centro cirúrgico. Aí, daqui a pouco, veio uma enfermeira, a anestesista falou assim, olha, eu vou tirar a anestesia agora, são 3h30 da tarde. E você vai ficar por 12 horas sem amamentar seu filho. Porque se você amamentar ele corre o risco de morrer, porque eu tô te dando ópio. Ela tá me dando uma anestesia que tinha ópio, alguma coisa assim. Aí eu falei assim, tá bom. Ela falou, você entendeu o que eu falei? Você não pode amamentar seu filho nas próximas 12 horas. Eu falei, tá bom, então até as 3h30 da manhã eu não posso dar leite pro meu filho. Ela falou, é isso mesmo. Eu falei, então tá bom. Aí ela falou, ó, eu vou aplicar anestesia aqui, enquanto a anestesia tá entrando no seu corpo, você vai respirar um oxigênio e vai dormir. Eu falei, tá bom. Aí colocaram oxigênio, eu não demorei nada, já apaguei. Porque, graças a Deus, eu não tomo remédio, eu não tomo nada, assim. Geralmente eu cuido bem da minha saúde, então qualquer remédio que bota em mim funciona rápido. Qualquer coisa funciona rápido. Aí, depois de 1 hora, mais ou menos, eu acordei já no pós-operatório, né, na salinha ali pós-operatório. O rapaz perguntou se eu tava bem, eu falei que tava, só tava me sentindo sonolenta e com fome, obviamente. Ele falou, eu vou pegar um lanche pra você. Aí ele trouxe comida pra mim, trouxe fruta, suco, um lanche, tava bem gostoso, inclusive. Aí ele monitorou os meus batimentos cardíacos, monitorou minha pressão, aí ele viu que minha pressão tava melhorando, porque eu tenho pressão baixa e sem comer, né, ficou lá embaixo. Aí ele ficou me monitorando ali durante uns 40 minutos. Daí ele falou, olha, vai lá se trocar, veja como é que tá o seu sangramento e tudo, porque provavelmente você vai sangrar bastante ainda nos próximos dias.
vai lá se trocar, se limpar, veja se você consegue levantar e tudo. Aí eu levantei, fui pro banheiro, me troquei, coloquei a mesma roupa que eu tinha chegado no hospital de manhã. Tava super bem, eles falaram, ó, vamos ligar pro seu esposo, assim que ele chegar, você vai ser dispensado. Eu falei, tá bom. Eles ligaram pro Vitor, na verdade eu liguei pro Vitor falando que já tinha saído da cirurgia. E aí o Vitor foi me buscar, ficou um médico comigo ali na cadeira de rodas, eu fiquei na cadeira de rodas aguardando, né? Ele ficou comigo até o Vitor chegar, só me liberou quando viu o Vitor. Eu falei, esse aqui é seu marido? Eu falei, é. Aí o Vitor tava com o Carlinhos no colo e tudo. Aí eu saí andando do hospital, sem dor nenhuma, absolutamente nada. Recebi as orientações, né, quais remédios eu poderia tomar. Falaram que eu ainda continuaria sangrando, os primeiros dias eu ia sangrar bastante e que depois esse sangue ia diminuir. Pois bem, foi exatamente isso que aconteceu. Agora eu tô na minha 3ª semana pós-cirurgia, né, então na primeira semana eu continuei sangrando a mesma coisa que tava antes. Os primeiros dias sangrando bastante, depois o sangramento foi diminuindo. Na 2ª semana, esse sangramento já ficou bem mais clarinho e ele parecia um sangue misturado com água, assim, sabe? Bem clarinho, bem rosadinho. E aí, na semana passada, né, no final da 2ª semana, teve um dia que simplesmente parou, né? Então, eu acredito que uns 10, 12 dias pós-cirurgia, o sangramento parou e finalmente eu me livrei desse problema, né? E aí, olhando o laudo do hospital, né, que eles me deram um laudo de resultado do que foi coletado, eles fizeram, eles tiraram a placenta, fizeram uma curetagem de forma bem gentil, né, eles fizeram uma raspagem de forma bem gentil, eles usaram essa palavra assim, né, fizeram uma raspagem de forma bem gentil. Não houve nenhuma complicação, não houve nenhuma perfuração, tudo ocorreu perfeitamente bem, graças a Deus. Então, agora era só esperar mesmo o corpo se recuperar e o meu útero voltar ao tamanho normal, porque no momento em que eu fiz a cirurgia, o meu útero ainda estava do tamanho de uma gravidez de 12 semanas. Então, a minha irmã, que tá grávida de 12 semanas, estava com o mesmo tamanho de útero que eu, que já tinha parido mais de 40 dias, né? Então, agora, teoricamente, meu útero vai diminuindo de tamanho até ele ficar no tamanho original. E vida que segue, né? Então, graças a Deus tá tudo bem. Eu ainda preciso voltar na GP, provavelmente devo repetir o exame, só pra garantir que meu útero já retornou ao tamanho normal. Mas só do fato de ter parado o sangramento, eu já tô me sentindo melhor, já tô me sentindo com um pouco mais de energia. Ainda tô tomando suplemento de ferro, né? E só, não tive nenhuma dor no pós-parto, só senti um pouquinho de incômodo quando eu segurava o Carlos, assim, perto da barriga, né, porque fazia um pouco de pressão, então dava um pouco de incômodo. O Vitor ficou comigo 2 dias em casa, né, pra evitar que eu ficasse segurando o Carlos, tudo. Então ele ficou comigo, eu fiz o procedimento numa quinta, ele ficou quinta, sexta em casa, sábado e domingo, né, e aí ele retornou pro trabalho na segunda, então foi bem tranquilo o pós-operatório. Então, pra resumir a história, gente, foi isso que aconteceu. Então, o que eu poderia sugerir para as mães, né, que estão gravidinhas aí, que estão a esperar o bebê de vocês, fiquem atentas no pós-parto. Se você perceber que o seu sangramento não tá diminuindo, que não tá ficando amarronzado depois de 30, 40 dias, fica de olho, tá? E se possível, né, converse com a sua equipe médica e veja se você pode fazer um ultrassom depois de alguns dias do parto para garantir que não ficou nenhum resto de placenta, porque isso é muito importante, gente. Se você ficar com resto de placenta, né, e gerar uma infecção, ela pode ir direto para sua corrente sanguínea, porque essa placenta está conectada com o teu corpo ainda, né? Eu tinha fluxo de sangue sendo trocado entre a placenta e o útero, né? Então, se a placenta inflamar e tiver ali uma infecção, para ir pro corpo, cara, é um pulo. Eu tive muita sorte que nada mais grave aconteceu. Então eu queria deixar esse vídeo mesmo de alerta para vocês que estão aí gravidinhas, né, mães de primeira viagem ou mães que já têm filhos, né, porque isso pode acontecer em qualquer gravidez. Fiquem atentas, porque isso pode ser bastante grave, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês.
Espero que esse vídeo ajude alguém, né, que esteja precisando. E é isso, né, filho? Né, filho? Manda um beijo pro pessoal. Ai, manda um beijo. Fala, oi, pessoal, estou ficando bem gordinho. O TT da minha mamãe é bem potente. Eu tô ficando bem gordinho. Bom, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Se gostou, mais uma vez, compartilha com alguém que esteja precisando receber esse recado. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo, é bem importante para nós, para saber se o conteúdo que a gente está produzindo aqui é de qualidade para você. Nos siga também nas redes sociais, @nossoflix, no Facebook e no Instagram. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e tchau! Tchau, filha! Tchau, pessoal! Você já babou na sua roupa, filho. Eu acabei de te trocar. Olha só o tamanho desse gorfão que você deu. Ah, meu Deus do céu. Manda um beijo pro pessoal. Fala, ai, pessoal, eu sou muito sapeca. Eu sou muito sapeca. Dá um sorrisão, dá. Dá um sorrisão. Dá um sorrisão. Isso, garoto. Isso, neném.